Bonjour! Hoje nós vamos falar então de Mercúrio, onde no signo desta pessoa que vos fala, né? Que eu não tenho Mercúrio em Leão aqui, eu tenho. Então nós vamos falar deste planeta que está agora conectado ao Sol por regência, certo? Então Mercúrio, que é a nossa habilidade de comunicação, de expressão, essa habilidade que a gente tem de decodificar uma informação e de se posicionar, às vezes através da palavra também, né? Agora está mergulhado num signo fixo e um signo de fogo, né? Às vezes a gente percebe, dependendo de como está no mapa, né? Pessoas que têm uma certa aceleração no pensamento, na fala. Pode ser também, dependendo de novo como está no mapa, né? Eu não gosto muito dessa palavra porque virou muito clichê, mas faz muito sentido aqui, né? Muito empoderada das próprias ideias. Como é um signo fixo, não é qualquer argumento que faz a pessoa mudar de posição. Mas é fogo, fogo expande, né? Então tem sim muito potencial quando há o entendimento. Às vezes é uma pessoa que gosta muito de colocar a própria visão sobre as coisas. Então, digamos que você esteja numa casa nova, né? Poxa, eu vou estudar vários autores, de repente eu faço várias especializações, eu estudo várias coisas, mas na hora de propagar algo, eu vou parar e pensar por mim. Peraí, deixa eu ver o que eu entendi, né? Deixa eu ver qual é a minha lógica e raciocínio dentro de todo esse conhecimento aqui que eu adquiri. Bom, nós temos também o signo de Leão, né? Como essa questão, se muito bem colocado no mapa, né? Às vezes aquela pessoa, sabe aquela pessoa que tem um certo carisma na fala? Que a pessoa fala e a gente gosta de ouvir ela falar, às vezes nem entende o que ela está falando, mas a gente gosta, né? De ouvir ali, ver qual é a posição dela a respeito das coisas. Isso quando muito bem aspectado, claro. Agora, nós podemos ter também aspectos um pouquinho tensos desse Mercúrio em Leão aí. Só a maneira que eu penso é a correta, somente as minhas ideias são as certas, né? Ou às vezes a gente querendo imputar ali a nossa vontade, a nossa verdade para os outros, tá? Quando tem aspectos, por exemplo, tensos com maléfico, isso pode ser até um pouco, assim, autoritário, não nem um pouco chuchuzinho, né? Mas a gente sabe que Mercúrio, né, é um planeta interno, então ele está muito próximo do Sol, tá? Então, aqui, dependendo, né, da posição dos aspectos, claro, traz modulações diferentes, a gente sempre tem que avaliar o mapa inteiro, como vocês sabem, e o Mercúrio ele nunca vai estar muito distante do Sol. Então ele vai estar no máximo ou em Leão ou nos signos que estão diretamente conectados a Leão ali, um signo de distância, né? Então, por exemplo, vamos começar. Mercúrio em Leão. Mercúrio em Leão é praticamente ali o que eu já falei. É realmente, porque é uma conjunção, e aí a gente tem, imagina, temos o Sol aqui, né? Mercúrio em Leão com o Sol em Leão. Então, eu tenho aqui uma conjunção e eu tenho uma ênfase muito grande para essa área, para os assuntos mercurianos e solares. E o Sol está numa dignidade. Então, nessa conjunção, quem tem mais ênfase e mais força é esse Sol. Se isso, por exemplo, estiver na casa 10, pode ser uma pessoa, por exemplo, que tem um grande potencial na vida pública ou até na carreira, por exemplo, ser porta-voz de algum assunto que domina, ou às vezes que lidera através, né, da linha de raciocínio, da maneira como se posiciona, óbvio que vai depender de outras coisas no mapa. Pode ser uma pessoa que busca muito, né, essa atenção e o reconhecimento das próprias ideias. Então, não basta simplesmente eu fazer um trabalho ali que eu vejo que é importante, mas eu quero sim ter o reconhecimento das minhas ideias, da maneira como eu me apresento, né? Bom, aqui também sabemos que o Sol representa a figura paterna. Também poderia ser uma conexão muito forte com essa figura paterna. Se bem aspectado no mapa, às vezes até uma fluidez nessa relação, né? De troca de ideias com a figura paterna, uma figura masculina importante. Tudo depende de como está no mapa, tá? Depois a gente tem, então, esse Mercúrio, que está ali em Leão, com o Sol no signo de Câncer. Aí a gente já tem um tom diferente. Por quê? Porque o signo de Câncer ele já é ligado à Lua e ele já tem uma perspectiva mais emocional. Mais do que, por exemplo, a posição pura dele, que é Leão. Leão é fogo, né? Leão é um signo bestial, né? Então, ele é um signo animal, quadrúpede. E ele tem também essa questão do fogo que expande. Aqui a gente já tem uma força, né, uma modulação, uma equaçãozinha a mais ali, um pontinho na equação, que é de água. Então, aqui, por exemplo, pode ser uma pessoa que muda muito mais a respeito, né, das ideias, até em relação ao próprio humor, do que necessariamente uma pessoa com Mercúrio em Leão com Sol ali, porque ali vai ser bem fixo, né? Pode ser uma pessoa também, quando muito bem aspectado com a Lua ali, sabe aquela pessoa que ela tem uma habilidade de colocar o que pensa e as próprias palavras, mas assim, com aquela habilidade emocional também, né, ligada à equação, tá? Se a Lua tiver, por exemplo, em bom aspecto, a Lua representa a figura materna e o Sol a figura paterna, né? Então, se na conexão ali na costura tiver um bom aspecto, pode ser aquela questão da comunicação que flui, né, com os pais, dentro dessa vivência, tá?
Aqui a gente tem também, aí depende de novo como tá os aspectos com a Lua, sabe aquela questão mais emocional, que às vezes quando a gente não se sente emocionalmente seguro para algo, ou a gente às vezes busca uma certa segurança emocional, a gente não consegue falar, né? Então, às vezes, assim, nossa, não sei, travou, não consegui me posicionar, porque eu fiquei emocionada, ou aquilo ali mexeu comigo, né, emocionalmente, que acabou confundindo um pouco as ideias, né? Às vezes, dependendo de, claro, de como está passando o mapa, é algo que é considerável dentro de uma análise, né? Bom, depois a gente tem daí, então, Mercúrio em Leão, com o Sol no outro signo que é adjacente ali, que é Virgem, tá? Aqui nós temos uma recepção mútua. O que é uma recepção mútua? O Sol está na casa de Mercúrio, Mercúrio está na casa do Sol. Então, eu brinco que é um ping-pong que eles cooperam. Isso é benéfico, isso tem uma tendência técnica benéfica, como a gente vê, mas como eu sempre falo, né? Tudo depende do mapa, tá? Então, assim, eles cooperam. Mas eles cooperam para quê? Eles estão bem para executar o que eles se propõem no mapa, tá? Então, sempre lembra disso, que é o mapa que dá o grande escopo, tá? Pra gente não pegar coisas isoladas e ver como verdades absolutas, tá bom? Aqui a gente tem que entender que essa série é geral. Aprender a cruzar é o primeiro pontinho, tá? Então, aqui a gente já tem uma questão mercuriana que está no signo de Leão, porém com o Sol lá no signo que é Terra mutável, tá? E aqui em Terra mutável, lembra que Virgem ele é um signo muito pragmático. Aqui pode ser uma pessoa que é muito interessante, por exemplo, se ela trabalha com dados, né? Ela pode ter essa habilidade de riqueza de análise de dados e principalmente trazer, às vezes, a própria visão e a própria interpretação, e isso trazer um movimento, uma mudança significativa dentro de uma análise e até trazer para uma perspectiva prática, tangível e real. Afinal, a gente está falando de um signo de fogo fixo e um signo de terra mutável, né? Claro que tudo depende, né? Porque aqui lembra que tem uma cooperação, dependendo de como estão os aspectos, a gente nunca sabe como a pessoa vai usar o potencial dela. Mas essa habilidade de articular com dados e colocar a própria intenção, né? Através de uma interpretação, através da comunicação, tá? Depende de como está no mapa. E como eu sempre falo, então eu gosto de trazer, né, mapas diferentes, com perspectivas diferentes, porque pessoas são pessoas e signos são signos. Não, uma coisa não quer dizer nada, né, ligado à outra. Eu tenho, então, aqui 3 mapinhas, tá? O do Mick Jagger, do Stallone e da Selena. Então, Mick Jagger, Stallone e a Selena. Pessoas bem diferentes, vidas diferentes, personalidades diferentes, posturas diferentes, comunicações diferentes. Como que eles três têm Mercúrio em Leão? A astrologia não funciona. Não, é que para fazer uma análise astrológica a gente precisa de um mapa sempre. Então aqui eu tenho o mapinha do Mick Jagger. Ó, prometo que não vou riscar muito, mas só para identificar, tá? Eu tenho então esse Mercúrio em Leão, tá? Para quem usa o geracional, a gente tá grudado aqui com Plutão. Mas a gente tem, por exemplo, o Mercúrio em Leão, com o Sol bem no início de Leão também, tá? Ele tem bastante coisa em Leão, né? Inclusive. Depois a gente tem o mapa do Stallone, também o Mercúrio em Leão, também ligado a Plutão, eles estão provavelmente são da mesma geração, né? Por isso que, assim, como Plutão é tão lento, é super natural que várias pessoas tenham esse posicionamento dentro da mesma geração. Então, eu tenho o Mercúrio em Leão, aqui eu já tenho o Sol em Câncer. Opa! Eu acho tão interessante aqui, até quando eu adoro os filmes do Rock, né? Do Stallone, tá? E eu vejo muito essa perspectiva. E lembra que ele tem uma lua depois, ó, que leva lá para a área da carreira, né, com Júpiter. Às vezes é tão literal, né? Mas enfim, aqui a gente tem o Mercúrio em Leão, então uma correspondência com a questão canceriana. Aqui nós também temos a Selena, ela está com esse Mercúrio em Leão, aí já juntinho com Vênus e Ascendente, ó, já modula bem diferente. E o Sol, ele tá lá anarético, bem no finalzinho de Câncer, 29 graus, tá? Então também teria que fazer a correspondência com uma lua em Áries, tá certo? Então sempre entendendo que signo não é gente e que para qualquer análise astrológica a gente precisa de um mapa, a gente tem que ver o quê? Essa complexidade de dados que existe para cada mapa, tá? Porque a gente não é um posicionamento só. Eu tenho Mercúrio em Leão, eu tenho Sol em Leão. Eu posso ter a minha melhor amiga que tem Mercúrio em Leão, mas ela tem, sei lá, o Sol em Virgem. Já é bem diferente a tônica. E se tem aspectos, né, aplicativos, separativos, tensos com maléficos, com benéficos, já muda muito a análise. Então, eu quero que você pratique, tá? Porque aqui o foco é astrologia prática, tá? Tem que pegar as coisas que a gente aprende, já olhar mapa, já praticar, coloca aqui nos comentários como que você interpreta isso, tá bom? E a gente vai compartilhando conhecimento e aprendendo juntos.